Você já se sentiu com a vida em pedaços, como se tudo que você havia construído desmoronasse de uma vez? Já olhou para o seu coração e encontrou medo, culpa, indecisão, aquelas fissuras silenciosas que parecem crescer a cada dia? Existe uma oração que atravessou a pior noite da história humana. Uma oração que passou pela dor, pela tentação, pela rendição e pela vitória. Essa oração é o mapa que Jesus nos deixou. Não apenas as palavras, mas o modo de orar que transforma, não como fórmula mágica, mas como caminho de restauração e poder. Se você está cansado, se sente perdido, ou já tentou de tudo sem ver mudança, fique comigo. A forma como Jesus orou pode mudar tudo na sua vida hoje. Quando pensamos em Jesus orando, uma das cenas que mais nos toca é o Getsêmani. Lucas descreve um homem prestes a enfrentar o peso do pecado do mundo, levando consigo a angústia que nenhum ser humano deveria suportar sozinho. Ele se retira, se prostra, e no momento mais íntimo diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Há 3 coisas que saltam dessa conversa entre filho e pai, e que precisamos aprender para nossas próprias noites escuras. Primeiro, a sinceridade diante de Deus. Jesus não mascarou a sua dor. Ele foi honesto ao ponto de pedir que, se possível, o cálice fosse afastado. Muitos de nós crescemos acreditando que espiritualidade é sinônimo de constância emocional, que devo sempre estar bem, ou que devo esconder o que sinto. Mas a oração de Jesus nos mostra outra rota. Diga a verdade. A fé que transforma começa na honestidade. Quando você abre mão do verniz e fala com Deus do que realmente dói, algo começa a se mover. Não é fraqueza, é a coragem de trazer para a luz aquilo que precisa ser curado. Ilustração. Conheci uma mulher que passou meses fingindo serenidade enquanto por dentro se consumia. Uma noite, num quarto escuro, ela simplesmente disse: Pai, eu não aguento. A frase soou pequena, mas foi o começo. Aquela noite de sinceridade foi a porta para conselhos, para libertação e para cuidados que ela não encontraria mantendo a aparência. Essa sinceridade é exatamente o que Jesus modelou em Getsêmani. Segundo, buscar força no meio da fraqueza. Lucas registra que Jesus, em sua angústia, orou para ser fortalecido, e mais tarde, um anjo lhe apareceu para o fortalecer. Lucas 22:43. Há momentos em que a nossa capacidade humana se esgota, e é aí que a oração nos conecta com a força que vem de Deus. Orar não é sempre pedir que a dor desapareça. Muitas vezes é pedir que Ele nos sustente enquanto caminhamos por ela. A oração no Getsêmani é uma oração por sustentação, não por escapismo. Exercício prático. Quando vier a noite da fraqueza, experimente este roteiro simples. Primeiro, fale com clareza sobre o que pesa em você. Nomeie o medo, a perda, a vergonha. Segundo, peça força. Pai, eu confesso que estou esgotado. Dá-me força para suportar hoje. Terceiro, renda a sua vontade. Seja feita a tua vontade. Escreva numa folha uma frase de rendição. Algo como: Senhor, entrego este medo. E guarde. Ao nomear, pedir e render, você começa a redirecionar o seu coração da autossuficiência para a dependência em Deus. Terceiro, rendição ativa. A frase de entrega, não se faça a minha vontade, mas a tua, não é resignação passiva. É uma entrega que gera ação. Jesus entrega a sua vontade, mas no mesmo gesto, prepara-se para obedecer ao caminho traçado pelo Pai. Rendição bíblica significa colocar nossas escolhas sob a autoridade de Deus e estar disposto a caminhar pelo resultado, ainda que seja doloroso. Para muitos, essa é a chave que falta. Não apenas orar para que Deus mude a situação, mas orar para que Ele mude nosso coração para caminhar com Ele através dela. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Pai, eu te trago minha angústia, sou sincero adiante de ti. Dá-me força para atravessar esta noite e coragem para submeter minha vontade à tua. Ajuda-me a confiar mesmo quando não entendo,
Em nome de Jesus, amém. Termine este bloco com um passo concreto. Escreva agora mesmo uma linha de rendição. Não precisa mostrar a ninguém, apenas escreva. Uma frase que declare: Senhor, eu rendo a minha vontade sobre... E. Esse pequeno gesto, repetido nos dias seguintes, começa a alinhar sua vontade à de Deus de maneira prática. Mas a oração de Jesus em Getsêmani não acontece numa sala vazia. Ela acontece cercada por discípulos que dormem à distância. Eles testemunham, em silêncio, a angústia do Mestre. Não conseguem vigiar. Ali entra outro fio desse mesmo tecido de oração: a intercessão preventiva. Antes da queda pública de Pedro, Jesus já havia orado por ele. Em Lucas 22, 31-32 lemos: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos escalpelar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Note o movimento. Jesus antecipa a queda, ora por ela e prevê a restauração. Essa é uma oração que não espera o desastre para começar a agir. É uma intercessão que cobre o futuro. Há duas lições práticas aqui para quem deseja ver sua vida transformada pela oração de Jesus. A primeira é orar preventivamente por suas áreas vulneráveis. Nem sempre entendemos onde vamos ceder, mas podemos orar por proteção, vigilância e humildade. A segunda lição é acreditar na restauração. Jesus não orou apenas para que Pedro não caísse. Ele orou para que, depois da queda, Pedro voltasse ao lugar de serviço. A restauração não é um pensamento sentimental. É uma promessa prática do modo como Jesus orou. Ele intercedeu para que a fé de Pedro fosse poupada do colapso final e para que o processo culminasse em fortalecimento. Ilustração. Um jovem líder de ministério que eu conheço pediu que amigos orassem por ele nos meses em que assumia responsabilidades maiores. Ele reconheceu que havia zonas de tentação e decisões que poderiam derrubá-lo. A rede de oração não impediu todas as quedas humanas, mas foi o instrumento pelo qual ele foi trazido de volta mais cedo, recebendo orientação, correção amorosa e restauração. A intercessão foi o colchão que amorteceria a queda e o caminho para levantar novamente. Aplicação prática. Escolha 3 nomes. Pode ser você e 2 pessoas próximas. Pela manhã, diga uma oração simples por cada um. Senhor, guarda o coração de Tioa, protege suas decisões, fortalece a fé dele, Ioa. Quando ele, Ia, vacilar, que haja reconciliação. Se preferir, escreva esses nomes e coloque onde você possa vê-los. Permita que isso te lembre de orar diariamente. Pequena oração modelo, direcionada a Jesus. Senhor Jesus, eu peço que olhes por Tiás. Intercede por mim e por aqueles que amo. Antecipa nossas fraquezas e prepara o caminho para nossa restauração. Em fé, confio que tu estás trabalhando mesmo quando eu não vejo. Amém. Ao orarmos dessa maneira, honestos na dor, pedindo força e rendendo a nossa vontade, e também intercedendo preventivamente por vulnerabilidades, começamos a entrar no modo de oração de Jesus. Isso já muda muitas coisas: a nossa direção, nossas escolhas e a qualidade das nossas relações. Mas existe ainda uma oração que Jesus ensinou explicitamente para instruir a todos os seus discípulos: o Pai Nosso. Não é apenas um texto para recitar mecanicamente. É um manual prático, verso a verso, que revela como ordenar a nossa vida diante do Pai. Quando dizemos Pai Nosso, estamos afirmando identidade. Quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos declarando primazia de adoração. Quando dizemos venha o teu reino, estamos convidando a realidade de Deus a intervir no espaço concreto onde vivemos. Antes de seguirmos palavra por palavra, e eu quero que você se aprofunde comigo nisso nos próximos momentos, há algo que precisa ser dito sobre essa oração. Cada frase do Pai Nosso contém um modo de agir. Ela não é apenas teologia, é prática espiritual. Ao final deste bloco, quero que você repare em 2 coisas enquanto repetimos as cláusulas: quem você é ao começar, identidade, e o que você está pedindo, transformação.
Começar com Pai Nosso muda a cara da oração porque nos tira do isolamento e nos coloca na família de Deus. É um convite para viver a partir de uma nova origem. Contexto breve. Jesus ofertou o Pai Nosso em meio a instruções sobre como não fazer a oração. Ele advertiu contra repetições vazias e a busca de visibilidade no orar. Mateus 6, 5, 8. Lucas registra versões semelhantes. O Pai Nosso, portanto, é um contramodelo. Não é performático, é relacional. Ele é curto, direto e fundamentalmente comunitário. Nosso e não meu. Isso nos lembra que as mudanças que a oração de Jesus produz em nossas vidas quase sempre se dão em contexto de comunidade, não no isolamento total. Aplicação prática inicial. Hoje, respire profundamente e diga a si mesmo: eu pertenço, Pai Nosso. Se essa declaração for difícil de dizer, escreva-a. Identidade é a chave para a oração eficaz. Quando você se reconhece filho ou filha, sua oração deixa de ser apenas transação e passa a ser conversa. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Pai, eu começo dizendo: sou teu filho. Ensina-me a orar como Jesus, que minha oração seja verdadeira, que busque o teu nome e o teu reino. Em Jesus, amém. Até aqui, cobrimos o fato de que a oração de Jesus nos ensina a ser verdadeiros na dor, a buscar força e rendição, a interceder antes da queda e a reconhecer nossa nova identidade no Pai. Esses são passos transformadores. Se você já sentiu um nó no peito ao ouvir isso, se alguma memória dolorosa veio à tona, saiba que é normal. Estamos tocando lugares que precisam de atenção. Antes de avançar para as palavras completas do Pai Nosso, e de explorar como cada frase pode se aplicar concretamente nesta semana da sua vida, quero fazer uma pausa e lhe pedir algo simples. Se esta mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários Paz em Cristo, ou apenas Eu rendo à tua vontade. Não por uma formalidade, mas como um pequeno gesto de compromisso, uma faixa de rendição pública que ajuda a sua alma a sair do segredo e entrar na luz. Essa única ação, repetida com sinceridade, sinaliza ao seu próprio coração que você está disposto a começar um caminho de oração diferente. Depois dessa pequena pausa de compromisso público, continuamos a aplicar o Pai Nosso frase a frase. Mas agora quero ir além do preparo e entrar no que significa de fato viver cada linha. Começamos com identidade e adoração. Agora vamos trabalhar o que vem depois. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas palavras são radicalmente práticas. Venha o teu reino. Não é um jargão distante. É um chamado para que a justiça, a misericórdia e a paz de Deus se manifestem nas suas decisões cotidianas, no trabalho, na família, nas finanças, nos relacionamentos quebrados. Ilustração. Imagine um homem chamado João, cujo casamento estava à beira do colapso. João orava muitas vezes por mudanças externas, que a outra pessoa mudasse. Quando ele começou a orar, venha o teu reino, sua oração começou a focalizar em viver honestidade e mansidão em casa, a pedir coragem para pedir desculpas e a tornar visíveis seus próprios limites. O resultado não foi uma transformação instantânea da outra pessoa, mas um ambiente diferente, onde a graça pôde agir e restaurar lentamente o relacionamento. Orar. Venha o teu reino, virou prática de comportamento transformado. Mas atenção aqui, e é preciso falar sobre isso. Muitas pessoas oram, seja feita a tua vontade, num tom que sugere desistência. Jesus, no Getsêmani, nos mostra que rendição é concomitante com dor e com ação. Seja feita a tua vontade, pode incluir abrir mão de planos, mas também pode significar escolher o caminho da obediência, escolher amar quando é mais fácil fugir, escolher perdoar quando parece impossível. É uma oração que pede tanto coragem quanto submissão. Aplicação prática. Durante a semana, escolha uma decisão difícil que você tem adiado. Algo prático, como uma conversa necessária, um pedido de perdão, uma mudança de hábito. Ao orar, diga: Pai, que a tua vontade seja feita nesta situação. Dá-me coragem para agir segundo ela. Em seguida, escreva 3 passos concretos que você pode dar nesta direção.
e fixe-os em seu celular ou agenda. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Senhor, ensina-me a desejar o teu reino acima do meu conforto. Dá-me coragem para agir conforme a tua vontade. Faz que minhas escolhas reflitam o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de prosseguir para a outra metade do Pai Nosso, provisão, perdão e proteção, é importante reconhecer algo que tem impedido muitos: a sensação de indignidade. Pai Nosso pode parecer um convite distante quando sentimos que não merecemos. Mas o ponto exato onde a oração de Jesus muda tudo na sua vida é quando a sua identidade deixa de ser baseada no desempenho e passa a ser baseada na filiação. A oração que Jesus ensinou é um convite para entrar na casa do Pai. E dentro dessa casa, mesmo o que é quebrado pode ser restaurado. Aqui então, paramos para respirar. Temos percorrido o terreno da sinceridade em Getsêmani, a intercessão por Pedro que nos ensina a orar também para que não caiamos, ou, se cairmos, que sejamos levantados, e começamos a habitar o Pai Nosso, reconhecendo identidade e primazia do reino. Há muito mais pela frente. O estudo verso a verso do Pai Nosso, a oração na cruz como modelo de perdão que cura, o chamado de Jesus para a unidade que reconcilia comunidades, e os atos práticos de perseverança e jejum que acompanham a vida de oração eficaz. Mas antes de avançar, quero que você faça uma coisa agora, onde estiver. Pegue um papel ou abra uma nota no telefone e responda a estas perguntas. Qual é a maior dor que você precisa dizer a Deus com sinceridade? Qual é a área em que você sente vulnerabilidade e precisa de intercessão preventiva? Qual é uma decisão prática que você pode tomar esta semana para alinhar sua vontade à de Deus? Escreva uma resposta curta para cada uma dessas perguntas. Não para compartilhar, apenas para tornar concreto o passo de fé que começamos a dar. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Pai, obrigado por me ouvir. Ajuda-me a ser sincero, a orar pelos que amo e a agir conforme a tua vontade. Dá-me um coração restituído e mãos para praticar o teu reino. Em nome de Jesus, amém. A próxima etapa nos levará ao âmago do Pai Nosso, provisão, perdão e proteção, e depois a obras práticas como perdoar, pedir restauração e exercer autoridade na oração com humildade. Mas, neste ponto, há uma encruzilhada. Muitos que começam a orar como Jesus encontraram resistência interior, medo de fracassar, vergonha do passado, dúvida sobre a eficácia da oração. Se você está sentindo essa resistência agora, saiba que ela é parte do processo. Jesus, que orou por nós, também passou por tentação, angústia e solidão. Ele não nos pede perfeição, pede a entrada honesta no relacionamento. Antes de seguirmos, feche os olhos por um instante. Respire e repita mentalmente. Pai nosso, eu pertenço. Seja feita a tua vontade. Se os olhos se encherem de lágrimas, deixe que saiam. A oração que transforma muitas vezes começa com lágrimas que limpam o caminho para a fé. Quando estiver pronto, volte a ler. Iremos prosseguir com o estudo prático do Pai Nosso e outras orações de Jesus que mostram como a confissão, o perdão e a autoridade da palavra podem reestruturar sua vida. Mas, agora, mantenha essa atenção. Há perguntas não respondidas, áreas ainda a serem abordadas. E é nessa expectativa que deixamos um espaço para que Deus comece a trabalhar naquilo que já mencionamos: sua sinceridade, sua intercessão e sua identidade, enquanto nos preparamos para avançar às próximas palavras que Jesus usou para restaurar, conceder vida e unir corações. Prosseguimos agora mergulhando na parte do Pai Nosso que trata das nossas necessidades diárias, do perdão e da proteção. E vendo como cada cláusula é uma ferramenta prática que Jesus nos deu para transformar circunstâncias, corações e relações. Quando Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Mateus 6:11, ele está ensinando algo muito prático. A oração pela provisão cotidiana nos coloca em dependência criativa. Não é simplesmente pedir coisas, é reconhecer que nossa vida inteira depende da graça diária de Deus.
provisão que envolve sustento físico, estabilidade emocional, discernimento para decisões e recursos para cumprir responsabilidades. Em tempos de ansiedade financeira, essa frase não é um aplauso ao fatalismo, tampouco uma promessa de riqueza automática. É um convite para buscar o pão do céu que nutre a alma e orienta os passos práticos. 3 lições dessa petição pela provisão. Primeiro, pedir é alinhar prioridades. Quando oramos por pão, descobrimos o que realmente importa para nós: segurança, família, paz interior. E aprendemos a ordenar nossos pedidos segundo o reino. Segundo, provisão bíblica envolve participação. Os discípulos eram enviados a trabalhar, pescar, semear. A oração abre portas, mas também requer ação responsável. Terceiro, pedir hoje nos traz para o presente. Muitas ansiedades nascem de projeções futuras. Esta cláusula nos ensina a depender de Deus dia a dia. Ilustração. Conheço uma família que, em meio a uma crise de emprego, passou a orar especificamente por o pão de cada dia. Eles também fizeram um orçamento humilde, pediram ajuda da comunidade e aceitaram trabalhos temporários. A oração não foi mágica, mas mudou o olhar deles. Passaram a agradecer pelas pequenas provisões e a ajustar hábitos. Com o tempo, foram encontrando estabilidade. A oração, nesse caso, reorientou o comportamento e a esperança. Aplicação prática. Por 7 dias, experimente orar pela provisão hoje. Comece cada manhã dizendo: Pai, dá-me o pão necessário para hoje, sustento, sabedoria, oportunidades. Em seguida, escreva uma ação prática que você fará naquele dia para corresponder à oração, enviar um currículo, conversar sobre orçamento, buscar aconselhamento. Fazer isso treina fé e responsabilidade juntas. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Pai, eu te peço hoje pelo pão necessário para viver com dignidade e cumprir as minhas tarefas. Dá-me sabedoria para agir e olhos para ver as oportunidades que o Senhor coloca. Em nome de Jesus, amém. Logo a seguir, Jesus acrescenta a petição que reorganiza relacionamentos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. O perdão é uma chave de restauração. Na cruz, quando ele disse Pai, perdoa-lhes, Lucas 23:34. Vemos que o perdão não é apenas uma opção prática, é o caminho que reconstrói o que o ódio e o pecado quebraram. Perdoar não diminui a realidade do dano, antes, é uma decisão que impede a destruição contínua dentro de nós. 3 passos para praticar o perdão. Primeiro, nomear a dor com honestidade, não diluir nem justificar. Segundo, estabelecer um limite emocional. Perdoar não exige restauração imediata de confiança. Às vezes, reconciliação é um processo. Terceiro, amar na obediência. Escolha perdoar, mesmo quando não há mudança no outro, deixando Deus cuidar da justiça. O perdão protege você mais do que o ofensor. Ele impede que o rancor envenene seu coração e seu futuro. Ilustração. Ilustração. Uma mulher que sofreu traição demorou para perdoar. Ela tentou superar a dor sem falar sobre ela. O ressentimento cresceu. Quando, com a ajuda de um pastor e terapia, fez o exercício de nomear a dor e escolher perdoar sem prometer reconciliação imediata, experimentou liberdade. O perdão tornou-se uma porta para a cura da autoestima e abertura para relações saudáveis futuramente. Aplicação prática. Identifique uma pessoa por quem você precisa perdoar. Escreva uma carta, não para enviar necessariamente, mas para liberar seu coração. Na carta, diga o que aconteceu, como você se sentiu e que escolhe perdoar. Guarde a carta ou destrua-a como gesto simbólico de liberação, conforme sua prudência. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Senhor, ajuda-me a perdoar como tu perdoas. Dá-me força para soltar o ressentimento e restaurar o meu coração. Mesmo sem entender, eu escolho seguir a tua rota de misericórdia. Em nome de Jesus, amém. O último pedido do Pai Nosso é por proteção. Não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Aqui Jesus nos lembra que a oração é também prevenção espiritual. No Getsêmani, ele pediu que os discípulos vigiassem. Agora nos ensina a pedir vigilância para nossos corpos e corações. A batalha muitas vezes começa na pequena negligência, uma hora sem oração, uma convivência sem limites, uma escolha de orgulho. Pedir proteção é reconhecer nossa fragilidade e buscar a graça que intercede antes que caiamos. Aplicação prática. Identifique 3 situações onde você costuma ser tentado: internet, conversa late at night, decisões impulsivas. E coloque medidas práticas: hora de desconexão, accountability com um amigo, jejum por um dia. Combine cada medida com uma oração breve antes de enfrentá-la. Pai, guarda-me nesta situação. Pequena oração modelo direcionada ao Pai. Deus, guarda-me das ciladas do inimigo. Dá-me vigilância e força para resistir. Cerca-me com o teu amor protetor. Em nome de Jesus, amém. Terminada a análise do Pai Nosso, seguimos para uma das orações mais radicais e curadoras de Jesus, a oração na cruz. Lucas 23:34 registra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase tem um peso transformador. Perdão e restauração nascem não do mérito humano, mas da compaixão divina que flui através do Filho. A oração de Jesus na cruz aponta para a prioridade do perdão sobre a vingança e nos mostra que a verdadeira restauração começa em corações que escolhem soltar o peso do ódio. 3 implicações práticas desta oração na cruz. Primeiro, perdão liberta o ofendido. Segundo, perdoar não ignora o mal, mas o encara sob a perspectiva da redenção. Terceiro, o perdão pode iniciar um ciclo de cura social. Quando indivíduos escolhem perdoar, comunidades se transformam. Não é um atalho fácil, é uma via que demanda graça e tempo. Aplicação prática. Na próxima vez que a memória da ofensa surgir, em vez de ruminar, fale em voz alta: Senhor, eu escolho perdoar. Combine isso com um ato concreto. Se houver segurança e sabedoria, busque uma conversa. Se não for recomendável, estabeleça limites e ore pela transformação do outro. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Pai, dá-me a coragem de perdoar aqueles que me feriram. Que o teu Espírito trabalhe onde eu não posso e que eu seja um canal de reconciliação. Em nome de Jesus, amém. Avançamos agora para a cena de João 11, onde Jesus chora por Lázaro, e em seguida ordena: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Ali vemos 2 coisas poderosas: a oração de gratidão e a palavra que traz vida. Antes de ordenar a ressurreição, Jesus orou e agradeceu. João 11:41. A gratidão antecipada não é simplesmente otimismo, é uma forma de fé que declara confiança, mesmo em meio ao impossível aparente. E quando a palavra de Jesus foi proferida, o poder agiu. Lições práticas dessa passagem. Primeiro, a fé que atua não ignora a dor. Jesus chorou, ele entrou naquilo que doía. Segundo, a oração pode ser seguida de declaração. Há momentos em que, depois de orar e alinhar nosso coração com Deus, pronunciamos a palavra que corresponde à vontade divina. Terceiro, a gratidão abre a boca para o milagre. Agradecer antes do resultado é um ato que posiciona o coração para receber. Ilustração. Ilustração. Um pastor lembrava de uma comunidade que enfrentava um surto de desemprego. Em vez de sucumbirem ao desespero, reuniam-se para orar e agradecer por portas abertas, mesmo antes de verem mudança. Algumas oportunidades surgiram a seguir: empregos temporários que se estenderam, ofertas de ajuda. Não foi fórmula mágica, foi um religar de atitudes que mobilizou coragem e trabalho. Aplicação prática. Há uma área da sua vida que parece morta. Um relacionamento, um propósito, uma saúde abalada. Escreva uma declaração em primeira pessoa e em presente. Pai, eu agradeço porque tu estás agindo em You. Diga essa frase em voz alta por 3 manhãs consecutivas, acompanhado de uma ação prática: telefonema, consulta, reconciliação.
Observe como a gratidão muda seu comportamento e sua percepção. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Senhor, eu te agradeço agora pelo que ainda não vejo. Dá-me coragem para falar a tua palavra de vida sobre as áreas mortas do meu coração e da minha casa. Em nome de Jesus. Amém. A oração de Jesus também nos revela uma dimensão coletiva e pública quando lemos João 17. A oração sacerdotal pela unidade. Jesus ora para que todos sejam um, João 17, 21, pedindo que a unidade dos crentes seja testemunho do mundo. A oração que busca a restauração de vida não é apenas individual, ela é comunitária. A presença de Deus entre nós se manifesta quando há reconciliação e amor mútuo. 3 implicações da oração pela unidade. Primeiro, oração e reconciliação caminham juntas. Segundo, a unidade não exige uniformidade, mas amor que acomoda diferenças sob a autoridade de Cristo. Terceiro, a igreja reunida em oração gera ambiente para sinais de restauração e renovação que alcançam além do grupo. Aplicação prática. Pense em 3 pessoas com quem precisa reconciliar-se ou aproximar-se na vida da igreja, no trabalho ou na família. Faça um pequeno plano de 3 passos. Oração por cada uma, atitude prática, mensagem, visita, convite e pedir a alguém para orar com você por essa reconciliação. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Pai, dá-nos espírito de unidade. Que o teu amor una as nossas diferenças e que, através de nossa reconciliação, o mundo veja a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho também nos ensina a perseverar na oração, por meio da parábola da viúva persistente. Lucas 18, 1, 8. Jesus conta essa história para mostrar que a persistência é uma disciplina espiritual que molda caráter e convicção. A oração que muda vidas muitas vezes exige tempo, não porque Deus é relutante, mas porque nós precisamos aprender dependência, humildade e resistência. Como cultivar perseverança? Primeiro, estabeleça um ritmo, pequeno, regular e sustentável. Segundo, documente o progresso. Mantenha um diário de oração, anotando datas, pedidos e sinais de resposta. Terceiro, conecte sua oração a propósito. Quando a oração tem um motivo que toca o coração, a persistência se torna mais natural. Aplicação prática. Proponha um calendário de 21 dias de oração por um tema específico. Cada dia, dedique 10, 15 minutos para orar, meditar na Escritura e anotar qualquer movimento interior. Peça a um amigo para caminhar com você nessa disciplina, formando uma rede de responsabilidade. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Senhor, dá-me perseverança. Ensina-me a orar sem desfalecer e a confiar que Tu trabalhas no tempo certo. Que eu não desista antes da colheita. Em nome de Jesus, amém. Entramos então no deserto. Mateus 4 nos recorda como Jesus passou 40 dias sendo tentado, e como a palavra e o jejum foram instrumentos de sustento. Jejum e oração, quando guiados corretamente, fortalecem a alma, refinam o desejo e colocam discernimento sobre decisões importantes. Isso não significa que o jejum é uma técnica mística para manipular Deus. É disciplina espiritual que ajuda a reorientar o coração. Diretrizes práticas para jejuar com segurança. Antes de tudo, consulte seu médico se houver condições de saúde ou se estiver em uso de medicamentos. Comece devagar. Jejum parcial, reduzir uma refeição, jejum de mídias ou jejum intermitente pode ser um bom começo. Tenha propósito. Jejuar sem objetivo muitas vezes vira legalismo. Defina intenção. Arrependimento, clareza para a decisão, intercessão por alguém. Ao jejuar, aumente a leitura bíblica e a oração, e assegure descanso físico suficiente. Ilustração. Um jovem que enfrentava uma escolha de carreira fez um jejum de 3 dias, não para forçar uma resposta, mas para aquietar a própria ansiedade e ouvir. No silêncio, percebeu que sua motivação para escolher estava mais ligada ao reconhecimento do que ao serviço. Esse discernimento o levou a ajustes práticos depois. Aplicação prática. Se tiver saúde para isso,
faça um jejum simples de 24 horas com objetivo definido: buscar clareza sobre uma decisão importante. Durante o dia, reserve 3 momentos para orar e ler um salmo ou passagem bíblica. No final, escreva o que sentiu e as impressões que surgiram. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Pai, ajuda-me a jejuar com sabedoria e propósito. Purifica meus motivos e dá-me clareza. Em nome de Jesus, amém. Agora, falemos sobre fé que age com autoridade, a fé que move montanhas. Mateus 17:20. Jesus mostrou que fé ativa, alinhada com a vontade de Deus, age com eficácia. Isso não é uma promessa de controle absoluto, mas é uma garantia de que a fé que se dispõe a obedecer e a falar conforme a palavra de Deus tem poder para produzir resultados que excedem nossa capacidade natural. Como cultivar esse tipo de fé? Primeiro, nutra-se da palavra. Conheça as promessas e contextos para não confundir desejos com promessas. Segundo, pratique declarações bíblicas. Em situações de necessidade, declare versículos que se aplicam à situação, sempre com humildade e subordinação à vontade de Deus. Terceiro, combine fé com ação. Fé que não se move é estagnação. Fique atento às portas que Deus abre. Ilustração. Ilustração. Uma pequena igreja precisou de recursos para um projeto social. Em vez de esperar, o grupo orou por dias, declarou promessas de provisão e mobilizou ações, arrecadação, eventos e parcerias. A fé ativa mobilizou esforços e, no tempo certo, recursos apareceram. Aplicação prática. Escolha um versículo bíblico que fale a sua situação. Por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. Declare-o diariamente e faça ao menos uma ação prática coerente com essa confiança. Entrar em contato com alguém, preparar um currículo, inscrever-se em curso. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Senhor, aumenta a minha fé. Dá-me ousadia para falar conforme a Tua palavra e sensatez para agir com responsabilidade. Em nome de Jesus, amém. Quando enfrentamos decisões importantes, Jesus nos ensina a buscar o Pai na oração antes de tomar o passo final. Lucas 6:12 registra que ele passou a noite em oração antes de escolher os 12 apóstolos. Decisões robustas nascem de passado de oração. Oração não é substituto de planejamento, é a fonte que orienta o planejamento. Passos práticos para decisões guiadas pela oração. Primeiro, ore por clareza e peça sinais de confirmação. Mas não espere apenas sinais. Procure sabedoria bíblica e conselho maduro. Segundo, faça uma lista de prós e contras à luz de valores cristãos. Terceiro, estabeleça um prazo para decidir, evitando a paralisia por excesso de análise. Pequena oração modelo direcionada ao Pai. Pai, dá-me sabedoria para decidir. Ilumina os caminhos diante de mim e coloca pessoas sábias para me aconselhar. Em nome de Jesus, amém. A oração comunitária tem um papel central no mover de Deus. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Orar em comunidade amplia o alcance da oração e oferece suporte para manter disciplina e prestação de contas. Além disso, o Espírito Santo age de modo singular quando corações se unem. Sugestão prática. Forme ou entre em um grupo de oração de 3-6 pessoas que se encontrem semanalmente. Estruture o encontro. Leitura breve de uma passagem, tempo de intercessão por nomes, partilha de respostas e encerramento com oração. Mantenha foco e compromisso com confidencialidade e amor. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Senhor, une o teu povo em oração. Que nossos encontros sejam fonte de cura e direção. Envia teu Espírito para nos guiar em toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Não podemos esquecer do auxílio do Espírito em nossas fraquezas. Romanos 8:26 nos lembra que, quando não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso traz conforto. Nossa limitação não é obstáculo para Deus.
Quando as palavras faltam, o Espírito completa. Aplicação prática. Em momentos de dor profunda, pratique a oração breve e humilde. Espírito Santo, ora por mim. Permita que esse pedido seja repetido nas horas difíceis. Muitas vezes, será o início de uma nova consciência do cuidado divino. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Espírito Santo, ora em mim. Leva ao Pai o que eu não sei dizer, e guia-me em toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Chegamos agora a um ponto decisivo: obediência e rendição. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Ao mesmo tempo, ao entregar o Espírito na cruz, ele proclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Essas duas imagens, obediência ativa e entrega final, se complementam. A transformação da vida acontece quando o coração rende-se diariamente e obedece às orientações que a oração revela. 3 práticas para cultivar obediência. Primeiro, responda rapidamente à convicção divina. Atraso muitas vezes esfria a chama inicial. Segundo, vincule obediência a pequenas rotinas espirituais. Leitura, silêncio, jejum. Terceiro, peça a Deus por coragem para seguir mesmo em custo pessoal. Aplicação prática. Escolha uma pequena orientação que sente que o Senhor tem te dado. Um telefonema, um pedido de perdão, um ajuste de rotina. E faça-a hoje. Declare que estará obedecendo por fé, não por sentimento. Pequena oração modelo, direcionada ao Pai. Pai, dá-me coragem para obedecer. Que minha vida seja expressão de entrega a Ti. Guia meus passos e dá-me firmeza para seguir. Em nome de Jesus. Amém. Agora é tempo de integrar tudo em passos práticos. Se o seu desejo é experimentar que a oração de Jesus pode mudar tudo na sua vida hoje, aqui estão 5 passos simples, sequenciais e práticos para a semana que vem. 1. Confessar e entregar. Nesta noite, escreva uma confissão breve das suas maiores angústias ou padrões de pecado. Em oração, entregue estas áreas a Deus, usando a frase de rendição: Pai, eu rendo a minha vontade sobre. Guarde o papel, ou destrua-o segundo seu discernimento. Repita a cada manhã. D2. Praticar o Pai Nosso com propósito. Durante 7 dias, use o Pai Nosso como roteiro. Cada dia, concentre-se numa cláusula: identidade, adoração, vontade, provisão, perdão, proteção, doxologia. Faça uma ação prática por dia correlata à cláusula. Por exemplo, peça reconciliação, planeje o orçamento, estabeleça medidas de proteção. 3. Jejum e oração curta. Escolha um dia de jejum simples, reduzir uma refeição ou jejum de mídia, com um objetivo definido. Clareza, intercessão por alguém. Reserve tempos para orar e anotar impressões. 4. Interceder preventivamente. Selecione 2 pessoas por quem orará todas as manhãs por 21 dias. Inclua você mesmo como um dos nomes. Peça também por restauração onde houver falhas ou tentação. 5. Buscar unidade e responsabilidade. Encontre 2 pessoas para orar juntos semanalmente. Comprometam-se a orar uns pelos outros, a compartilhar pequenas vitórias e a incentivar a obediência. Ao adotar esses passos, você não está compilando fórmulas. Está entrando num ritmo de vida que alinha sua vontade com a de Deus, que fortalece sua fé e que cria espaço para a restauração. Antes de encerrar, quero lhe propor um pequeno compromisso público, não para exposição, mas para dar nome ao que Deus tem começado a fazer em você. Se você está disposto a dar um passo concreto, escreva nos comentários: a partir de hoje farei da oração meu estilo de vida. Faça isso apenas se for sincero. Esse, junto com as pequenas atitudes que sugeri, ajuda a cristalizar uma mudança. Agora, para concluir, vamos orar juntos de forma breve, alinhando nossas vozes ao modelo que Jesus nos deu, curto, sincero, rendido e cheio de expectativa pela ação de Deus. Se desejar, repita mentalmente as palavras comigo, entregando tudo o que trouxeste até aqui. Oração modelo final, direcionada ao Pai. Pai amado, obrigado porque Tu nos ouves.
Hoje eu te entrego minhas angústias, minhas decisões e minhas falhas. Dá-me sinceridade para confessar, coragem para perdoar, força para perseverar e humildade para obedecer. Que a tua vontade seja feita em minha vida. Que a tua provisão me alcance dia a dia. Que o teu Espírito me guie quando eu não souber como orar. Usa-me para trazer reconciliação e vida onde há morte. Em nome de Jesus, eu me rendo a ti. Amém. A oração de Jesus muda tudo porque ela dirige nosso olhar para o coração do Pai, nos ensina a verdade sobre quem somos e como agir, e nos equipa para viver com integridade, coragem e esperança. Não é uma fórmula instantânea, mas um caminho que passa por lágrimas, ação, palavra e comunhão. Se você aceitar esse caminho, pequenas coisas começarão a mudar. Seu olhar sobre o passado, suas decisões no presente e a esperança que carrega para o futuro. Se esta mensagem tocou você e você deseja caminhar conosco, escreva nos comentários. A partir de hoje farei da oração meu estilo de vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Inscreva-se para receber mais mensagens e recursos que possam ajudar nessa jornada. Que a paz do Senhor te acompanhe. Que a oração de Jesus encontre morada em seu coração e provoque dia a dia a mudança que você espera.